posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira.
Olá, muito bom dia a todos, bom dia mais uma vez, é uma alegria para nós sempre estarmos reunidos na presença de Deus e nas primeiras horas da manhã, eu tenho certeza que fica melhor ainda durante todo o nosso dia, nós continuaremos ali refletindo sobre o bom Deus e sobre as suas bênçãos que têm sido derramadas sobre cada um de nós. Eu gostaria de ler aqui, inicialmente, o Salmo 138. Salmo 138 de Davi. Diz assim, versículo 1 e 2. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Davi aqui exalta o nome de Deus e exalta a palavra de Deus, rendendo graças a Ele. Render graças é agradecer a Deus. Nós sabemos que Davi passou muitas provações, muitas dificuldades, muitas perseguições de morte. Era atingido constantemente ali o desânimo, a depressão, mas acima de tudo ele continuava buscando a Deus, rendendo graças a Deus, louvando ao Senhor e sendo fiel a Ele. É por isso que no final de tudo Deus olha para Davi e diz assim: esse é o homem segundo o meu coração. Davi, apesar de todas as dificuldades que tinha, todas as provações, continuava sendo fiel a Deus. Continuava cantando louvores ao Senhor. E possamos, em meio às tribulações aqui dessa terra, em meio às dificuldades aqui dessa terra, continuar firmes, sendo fiel a Deus. Continuar rendendo graças ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e também cantando louvores. O que me chama a atenção aqui é que esse texto aqui, ele se relaciona com o que Paulo e Silas sofreu naquela época quando foram presos. Eles foram presos e ao invés de Paulo e Silas estar reclamando pela prisão, estar questionando a Deus porque eram pregadores do evangelho e estavam presos ali por causa do evangelho, eles também cantavam louvores. Eles também estavam felizes ali, rendendo graças na presença de Deus, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio ali ao sofrimento e a dor. Que cada um de nós, nesse dia, possamos refletir sobre a graça de Deus, sobre a bondade de Deus sobre cada um de nós. E assim sejamos gratos em todos os momentos da nossa vida. O próprio apóstolo Paulo falou: em tudo dai graças. Que Deus esteja conosco nessa manhã e nesse dia também. Vamos fechar os nossos olhos para orar? Senhor nosso Deus, Pai bondoso que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã, agradecemos por estar na tua presença, agradecemos, Senhor, pela mensagem inspiradora aqui que o salmista Davi, o rei Davi escreveu, ó Pai, que mesmo em tribulações, em meio a tribulações, em dificuldades, a perseguições, ele rendia graças a Ti, ó Pai. Ele cantava louvores a Ti, Senhor. Por favor, ajuda cada um de nós a ser fiéis a Ti. Ajuda, Senhor Deus, nos fortalece para que nós sejamos, em meio a todas essas tribulações que vivemos nesse mundo, a gente possa estar de pé, a gente possa estar buscando a Ti. Por favor, Senhor, também cuida de cada família aqui representada, protege de todo mal e derrama o Teu Santo Espírito, Senhor, sobre cada um de nós, para que sejamos homens e mulheres de Deus aqui nessa terra. Que sejamos verdadeiros cristãos, Senhor, e possamos seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Muito bem, queridos. Agora nós gostaríamos de convidar a Thaís. Ela vai cantar um louvor especial para a gente. Thaís, Deus abençoe você mais uma vez. Amém. Bom dia, gente. Bom dia. Dá-me teus olhos, quero ver. Dá-me tuas palavras, quero falar. Dá-me o teu coração. Dá-me teus pés, eu quero ir. Dá-me teus desejos para sentir. Dá-me o teu coração. Dá-me o que necessito para mostrar tua luz. Dá-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver para te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus andalos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim. Deixa-me ver o que tu vês. Dá-me tua graça, teu poder. Dá-me o teu coração. Deixa-me ver teu resplendor para ser moldado pelo amor. Dá-me o teu coração. Dá-me o que necessito para mostrar tua luz. Dá-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver para te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus andalos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim. Dá-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver para te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus andalos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim. Dá-me teus olhos, quero ver. Dá-me o teu coração. Amém. Amém. Amém, Thaís. Muito obrigado pela música. Música tocante o nosso coração, onde roga-se a Deus ali por talentos. E tudo para o serviço do Senhor, tudo para a obra do Senhor. A lição da Escola Sabatina dessa manhã, ela vai falar sobre a guarda do sábado. Principalmente aqui o que me chama a atenção é que o sábado não é um dia de tristeza, mas é um dia de alegria. Pelo menos deve ser para nós. E o autor aqui diz que um dos motivos é porque é o dia de celebrar a criação de Deus. Nós gostaríamos de convidar nessa manhã aqui a irmã Genilda, que vai compartilhar conosco a lição da Escola Sabatina. Irmã Genilda, que Deus use a senhora. Bom dia a todos. Bom dia, pastor. Obrigada pela oportunidade. Como o senhor já fez uma boa introdução, né? O sábado realmente foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, o sábado é um dia de alegria,
é um dia de comemoração, um dia especial para estar mais perto do nosso Deus. Em cada dia da criação, quando Deus terminava a obra de cada dia, Deus sempre elogiava, ele sempre dizia: eis que era bom, é bom. Ou seja, Deus estava apreciando tudo quanto faria em cada dia, tudo quanto ele estava fazendo em cada dia, ele estava apreciando. Cada vez que ele fazia um dia, ele dizia: isso é bom. Mas no sexto dia, quando Deus criou o homem, ele finaliza dizendo: eis que é muito bom. Então, Deus se alegrou na criação do homem, porque assim ele havia criado um ser humano. Então, ele disse: é muito, muito bom. Mas faltava algo. Ele queria criar para o homem um descanso. E criou o sábado para ser dia diferente. O sábado é um dia diferente dos outros dias. O ser humano teria a oportunidade de se deleitar no Senhor neste dia. Então, Deus, ele se preocupou com isso e assim criou o sábado. E é a necessidade do homem estar com sua família neste dia. Ir para a igreja com alegria, louvar e adorar o Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías capítulo 58, 13, 14. Vamos ver o que é que o profeta Isaías fala. 13, 14, capítulo 58. Diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honrares, e seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse. Nós vemos aqui uma promessa de Isaías e, ao mesmo tempo, o Senhor Deus nos dando uma advertência. Ele nos adverte, mas também nos dá a promessa da santificação desse dia. Ele diz: se deleitares, e ele nos dá uma promessa: se nós honrarmos e santificarmos o Senhor nesse dia, nos deleitando, honrando e santificando o seu nome. Vamos ler ainda Levítico, capítulo 19, verso 3. Diz o seguinte: cada um respeitará sua mãe, o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O sábado e a família andam juntos. Deus, quando criou o sábado, ele criou também o mandamento: honra teu pai e a tua mãe. São 2 mandamentos com promessa. Se nós santificarmos o sábado, guardarmos o sábado, mas desonrarmos nosso pai, nossa mãe, ou seja, de um modo geral, a nossa família, para Deus nada vale.
temos que também prestar bem atenção na santificação desse mandamento. Honra ao teu pai e à tua mãe, porque é um mandamento com promessa, assim como o sábado é. O sábado foi criado não só para o descanso, mas também para termos bons relacionamento familiar. E hoje, nós vemos que isso é muito difícil, né? Deus, com a sua sabedoria, ele já sabia que a família ia passar por dificuldade no relacionamento, por conta da necessidade dos pais de trabalhar. Todas as manhãs, o pai e a mãe saem para o trabalho, muitas vezes os dois voltam à noite, e só se encontram à noite, um sai para um lado, o outro sai para o outro. Os filhos ficam por conta de babá, ou então alguns da família que cuidam. Então, os pais não têm aquela oportunidade de estar se relacionando com seus filhos, os cônjuges, se relacionando durante o dia. E Deus, com a sua sabedoria, criou pelo menos um dia para a santificação e para esse relacionamento. Então, o sábado é um dia especial para a família estarem juntas, se relacionar uns com os outros, porque já que durante a semana é um dia difícil, cada dia difícil para isso, então Deus, com a sua santa sabedoria, criou o sábado, para que pelo menos um dia a família pudesse estar juntos, ir para a igreja juntos, se relacionar durante todo esse dia. Devemos no sábado não cuidar dos nossos próprios interesses, mas sim do nosso próximo, tanto da família como do nosso semelhante. O sábado é um dia especial para isso, porque é um dia onde nós estamos com a nossa mente preparada somente para Deus, onde deixamos os pensamentos de trabalho para trás, dívidas, compras, deixamos tudo para trás. Eu confesso que quando vai se aproximando a sexta-feira, eu fico muito alegre. E no sábado eu esqueço todos os problemas. Vou para a igreja com alegria, com gozo no coração. Fico feliz quando vai se aproximando o sábado. Não porque nos outros dias de culto também eu não sinto essa alegria, sinto sim. Mas o sábado, para mim, é um dia diferente. E eu acredito que para todos vocês também. Porque é um dia onde nós deixamos tudo para trás e dedicamos nosso pensamento, nossa adoração somente ao nosso Deus. Também o nosso semelhante e a nossa família precisa muito desse aconchego nosso durante o sábado. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a santificar o dia do Senhor de acordo com o que Ele deseja, que a gente seja zeloso no dia do Senhor. E não só parar de trabalhar, porque muitos pensam que guardar o sábado é só parar de trabalhar. Não, guardar o sábado é deleite com a família, com o Senhor, e santificar conforme a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ser fiel ao Senhor na santificação do sábado. Vamos fazer uma oração? O pastor ora, ou eu posso orar? A senhora pode orar, irmã. Querido e maravilhoso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu um dia de descanso, um dia de deleite espiritual,
um dia de alegria, um dia para estarmos com a nossa família, termos melhor relacionamento e fazermos a sua santa vontade. O sábado é um dia especial também para testemunhar aos nossos amigos, para falar do Senhor Jesus às outras pessoas, não que na família, Senhor, ou na semana, Senhor, não temos também essa oportunidade. Temos sim, mas o sábado é um dia de tanta alegria e tanta felicidade que nós temos o desejo de testemunhar para outras pessoas do Senhor Jesus. Fica conosco no restante desse dia. E amanhã nos prepara, Senhor, para o santo sábado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã Genilda, pelo estudo da lição da Escola Sabatina. Deus continue abençoando a senhora cada vez mais. Nós chegamos agora ao momento de realizarmos os pedidos de oração. Aquela causa que você tem para colocar diante do Senhor, o agradecimento a Deus. Nós damos agora a oportunidade a você de realizar o seu pedido e agradecimento a Deus. Quero agradecer a Deus pelo livramento, pela proteção. Meu pedido de oração, irmão. Que os irmãos orem para começar esse projeto, ainda abrir uma classe bíblica na casa da irmã, da casa da mãe da irmã Vânia, que eu possa visitá-la e marcarmos esse estudo lá. Sábado agora eu vou terminar outro estudo com o Marcon. Tivemos lá a vitória em nome de Jesus, né? O batismo dele, sábado passado. E que lá na casa da mãe da irmã Vânia possamos também ter isso no Espírito Santo. Quero agradecer a Deus também pelo privilégio da vida, pelo meu casamento. E continuando no pedido de oração, irmãos, orem pelo pedido de casais. Que dali agora já são 6 casais agora, segunda-feira, e nesse PG de casais, Senhor, possamos ter mais almas se entregando a Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado pela preservação da vida dessa família, desse casal. Bom dia, irmãos. Eu agradeço a Deus pela vida, pelos cuidados que tem pela minha família, pelos meus filhos, netos, toda a minha família. Quero pedir aos irmãos que continuem orando pelos meus filhos que ainda não se entregaram a Jesus, pelos meus irmãos e irmãs também que não se entregaram a Jesus, pelos meus netos, e oremos por todos, uns pelos outros. E eu quero pedir aos irmãos que orem pela a pessoa de nome Geilma, é minha nora, ela está precisando muito de oração. Ela está com um problema lá que está precisando muito de oração. E oro pelo irmão Idamar, aquela que disse, João Pessoa, que está enfermo. Esse é meu pedido e agradeço a Deus por tudo, todas as bênçãos recebidas. Amém. 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 Estaremos orando por mãe, pela família, que ela pediu, e também pela minha cunhada, Geilma. E nós gostaríamos aqui de ler alguns pedidos de oração que está aqui no chat. A irmã Iana, mais uma vez, a irmã Iana está conosco aqui nessa manhã. Agradece a Deus por todas as bênçãos e pede oração pela sua família, pelas causas especiais, por Lorena, Gerlane, Ricardo, Edinho, Luro, Marcelo, Dona Conceição, Silvana e Regina. Estamos orando por esse grupo de pessoas, estaremos orando por esse grupo de pessoas. E também ela pede oração pelo grupo de ações solidárias e todos os membros. A irmã Iaci, ela pede oração pela saúde dela e de seu filho João Lucas. Deus abençoe vocês e restaure a saúde da irmã. A irmã Nogueira pede oração pela saúde dela e o esposo e a mãe dela. A irmã Silvaneide, ela pede oração pelas causas impossíveis e toda a nossa igreja.
Amém, irmã Silvaneide. Irmão Vicente pede oração hoje pelos seus vizinhos, que Deus dê saúde, paz através da palavra e do amor de Jesus Cristo. Amém. A irmã Salete, ela agradece pelas orações, a sua prima Ulisdete. Ela fez a cirurgia e está bem, e pede oração agora pela sua recuperação e o resultado da biópsia da cirurgia, né? Irmão Josimar aqui agradece a Deus e roga que o Espírito Santo esteja o dia inteiro dando paciência, humildade, para superar as barreiras que tiver à nossa frente. Deus seja louvado, irmão Josimar. A irmã Nilza pede oração aos seus irmãos, aos irmãos que orem por Suzana avó, neto, pois ela está na UTI já faz 69 dias. Vamos colocar essa causa especial aqui em nossas orações, para que Deus abençoe e restaure a saúde dela. A irmã Lucilane, ela pede oração pela vizinha Marlene. Deus abençoe a irmã Lucilane, cada vez mais estaremos orando por Marlene, viu, sua vizinha. A irmã Nilza pede oração por Suzana novamente, está em coma, quantidade de dias. A irmã Gorete, ela agradece a Deus por todas as bênçãos. Irmã Sancleia agradece a Deus também pela vida, agradece pela irmã dela, Renata, tomou 2 bolsas de sangue e está em casa. Obrigado aos irmãos que orou. Obrigado também, irmã Sancleia, por dividir aqui esse momento de gratidão e de recuperação da sua irmã, né? E a irmã Regiane Moraes pede oração pela família, pela irmã Nilma e todas as famílias de Barrocas. E a irmã Gorete pede oração pela fábrica de blusa da irmã dela, que Deus abençoe e possa dar tudo certo. A irmã Virgínia Santos, o pedido de oração dela hoje é por ela mesma e por todos, e por toda a família e por todo o povo de Deus. Amém. Que Deus abençoe cada vez mais, irmã Virgínia. A irmã Francisca pede oração pela irmã Benedita, Hilda e Ionara, o José, Ivanildo e pelos seus filhos, e pelo trabalho dela também. Estaremos orando agora por todos esses pedidos de oração. Eu acho que temos um aqui também no chat do Zoom. Débora está pedindo oração pela vida dela, a misericórdia de Deus e a vida dela. E continua também pedindo oração pela sua família e pela vida conjugal. E agradece a todas as bênçãos recebidas. Que Deus abençoe Débora cada vez mais, sua vida, seu relacionamento, sua família. Bom, vamos fechar os nossos olhos agora para orarmos. Senhor nosso Deus, Pai bondoso que está no céu, nós agradecemos, bom Deus, por mais uma manhã estar aqui na Tua presença, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pelo dom da vida que o Senhor nos concede, pelos livramentos, Senhor Deus, assim como a irmã Genilda falou, dos seus genro e sua filha. O Senhor continue abençoando a cada família, a cada pedido de oração, Senhor, que foi realizado nessa manhã, a cada nome, Senhor Deus, que foi citado aqui, o Senhor conhece a cada um deles. O Senhor entre, ó Deus, com providências na vida de cada um deles. Sabemos, ó Senhor, que cada pedido é específico por cada um, e nós rogamos que o Senhor atue de acordo com a necessidade de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Se for falta de fé, que o Senhor fortaleça. Se for conversão, Senhor Deus, que o Senhor haja na vida deles. Se for cura, que o Senhor restaure a saúde deles. Se for problema financeiro, e assim por diante, ó Pai, que o Senhor possa, Deus, especificamente olhar para cada um e atender esses pedidos de oração. Nós estamos aqui, Senhor Deus, clamando porque temos a certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós. Cuida dos teus filhos aqui na terra. E quando nós oramos a Ti, Senhor Deus, o Senhor responde as nossas orações.
Quanto mais oração, Senhor, mais poder nós temos para viver aqui nesse mundo de trevas. Viver como sendo luz de Jesus Cristo para outras pessoas. Que cada um de nós também sejamos usados, Senhor, para a pregação do Evangelho. Que a nossa missão aqui na terra seja cumprida, Senhor Deus, e que muitas pessoas possam conhecer a Jesus através de cada um de nós. Nos ajuda, bom Deus, fica conosco nessa manhã. Mais uma vez, derrama o teu Santo Espírito sobre nós, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, nós entraremos agora no estudo do livro, do capítulo 19, e convidamos ao nosso irmão e amigo Wellington, homem de Deus, a compartilhar conosco o estudo do capítulo 19 do livro Primeiro Reino. Homem de Deus, que Deus use você mais uma vez. Olá, meus queridos, bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui a esse momento de reflexão, né, em torno do livro Primeiro, o Reino. Mais uma vez, a gente vai estudar aqui agora o capítulo de número 19, recapitular, né, e tem sido uma bênção. Já estamos chegando ao final dessa jornada de 21 dias, nós temos aprendido muita coisa aí sobre a fidelidade. Como exemplo, a gente tem o caso, né, o relato aí da entrega da viúva pobre, ali, narrada em Marcos, capítulo 12. E hoje nós chegamos no tema que vai permear aqui esses 2 dias, hoje e amanhã, que se chama Movidos por Princípios, né? É a parte 1 que a gente vai estudar desse tema de hoje. E, para começar, vou pedir aqui mais uma vez que você feche seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos grandemente por mais um dia de vida, pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos reunidos em torno da Tua Palavra. E, mais uma vez, nós clamamos aqui pelo Teu Espírito, para que nós possamos aprender mais, ó Deus, de Ti e da fidelidade que o Senhor deseja de cada um de nós. Nos abençoa com o Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo, nós te pedimos. Amém. Pois, meus queridos, primeiro, eu quero até agradecer aí a presença de todos. A gente tem agora, nesse momento, 23 pessoas conectadas aqui pelo YouTube, e nós somos agora nessa sala ao vivo, 18 pessoas, né? Guerreiros que estão persistindo aí ao longo dessa jornada, numa média muito interessante, que nos anima, né, e nos estimula a continuar com esse projeto aí incrível, tá bom? Deus nos abençoe ricamente. Olha, nesse tema do capítulo 19, Movidos por Princípios, a gente tem uma citação de Ellen White, que eu quero começar aqui lendo, que diz assim: é um lamentável método da parte dos homens procurarem melhorar os planos de Deus. Muito bem, os planos de Deus são melhores do que os nossos, né? São mais perfeitos do que os nossos. E hoje a gente vai estudar sobre a questão do dízimo, né? E a utilização dessa bênção dentro do contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma igreja que é permeada por princípios bíblicos, né? E eu louvo a Deus por isso, né? É uma grande alegria fazer parte de uma instituição tão organizada. Na verdade, se você, por exemplo, tiver depois aí do nosso encontro, como digitar ali no Google uma pergunta, dizendo assim, qual a instituição mais organizada do mundo, a resposta que o Google vai lhe dar vai ser Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu louvo a Deus por isso. É uma bênção aí, porque a gente tem um reconhecimento internacional, né, como uma das instituições mais bem organizadas do mundo, né? E você vai perceber ali, se você fizer uma pesquisa. É incrível como vai aparecer ali, sabe, na tela do seu computador, ali, de maneira bem grande, além de outros links ali que vão reafirmar essa grande verdade. Tudo isso porque Deus é que está no leme, né? É Deus é que está controlando essa instituição, é Deus que comanda, né, os rumos dessa igreja, e não é para menos, né, que ela realmente tem sido um exemplo de organização, né, um exemplo de administração institucional, e já recebe o reconhecimento, né, de várias partes do mundo, né, de várias instituições, de vários estudos aí que a gente tem percebido ao longo do tempo. E essa igreja, né, meus queridos, ela usa de princípios justamente relacionado ao uso, né, do dízimo, né? E é sobre isso que a gente vai recapitular hoje, né, que foi posto aqui na lição, que fala sobre fidelidade e como Deus tem organizado aí
essa lógica, né, de dízimos dentro da Igreja Adventista. O autor aqui, ele começa apontando que no começo da história da Igreja, né, nos primórdios, a Igreja também tinha dificuldade e muitas dúvidas relacionadas à questão do dízimo. Mas, de maneira muito responsável, uma comissão de grandes estudiosos, pioneiros da Igreja, foi formada naquela época, né, e essa comissão era formada por Tiago White, né, por D.M. Carriage, também S.N. Haskell, J.N. Andrews e Uriah Smith. Né? Então, são nomes, né, nomes importantes aqui, 5 nomes, né, de grandes pioneiros que ajudaram a fundar a Igreja Adventista. Esses homens estudaram ali as Escrituras, né, por alguns meses, e depois de alguns meses, eles inclusive, acabaram escrevendo um livro, né, sobre o tema da adoração e dízimos, que serve de base até hoje para a organização, né, do sistema de distribuição e coleta de dízimos através da Igreja Adventista. E algumas lições interessantes sobre o dízimo a gente queria compartilhar hoje. Né? A primeira coisa que a gente aprende nas Escrituras, e estes homens de Deus inspirados e iluminados escreveram, é de que a fonte de pagamento dos pastores deve ser justamente do dízimo, né? E isso é um princípio bíblico que nós temos, entre outros textos bíblicos, está lá em Números capítulo 18, verso 21, que diz assim: aos filhos de Levi, que eram os sacerdotes, né? A dinastia ali dos sacerdotes daquele povo de Israel. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Amém. Então, esses homens aí de Deus, né, representam hoje a figura dos nossos pastores, né, ministros do Senhor, que saem muitas vezes das suas famílias, do seio das suas famílias e vão viajar e pregar o evangelho em diversas partes do mundo, né? A vida de pastor não é fácil, né? Eu costumo dizer que pastor Densmark, porque a maior dificuldade é o fato de eles serem praticamente nômades, né? Que vivem na incerteza de quanto tempo vão passar em cada região, em cada geografia. E Deus tem seus propósitos para isso, né? Tudo isso faz parte do plano de Deus e também Ele confiou a esses homens aí um ministério que é o maior ministério de todos os ministérios desse mundo, né? Então, eu louvo a Deus pela vida dos pastores e são homens que realmente precisam de muito respeito da nossa parte e de oração. Mais um outro princípio interessante que nós encontramos acerca do dízimo, está lá em Números 18, verso 20, nas palavras do Senhor Arão, dizendo: a terra deles você não terá nenhuma, Deus dizendo a Arão, você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Esse texto aqui apresenta que a tribo, né, de Levi foi a única tribo que não recebeu herança de posse de terra, né? Deus tinha um plano diferente, especial para essa tribo, né? Enquanto as 11 tribos ali tinham a destinação territorial definida ali por Josué, por orientação de Deus, a 12ª tribo, a tribo de Levi, não herdou terras, né? Mas foi destinado a eles o dízimo de cada região, né? De cada distrito, vamos dizer assim, né? de Israel, que foi dividido, era destinada justamente à manutenção, né? Dos serviços prestados por esta tribo. De maneira que essa tribo ela se espalhou, né, pela região ali de Israel, pela geografia, em 48 cidades, né? Esses homens ficaram ali espalhados, né, prestando seu serviço ali no templo, né, de Jerusalém e também nas geografias ali como sacerdotes e sumos sacerdotes. E tudo isso foi propósito de Deus para que eles vivessem na média da fidelidade e do progresso, né, daquela região, né, ou daquelas regiões, né, de Israel, daquelas tribos. Eles nem foram destinados a serem ricos e nem pobres, né, mas se deleitarem aí nos 10% que lhes foi
atribuído, né, nessa matemática aí maravilhosa de Deus. Então, são homens que são chamados não para serem milionários, né, mas para terem uma vida humilde, digna, né, e coerente ali com aquilo que Deus deseja para cada um deles. E isso nos mostra uma coisa interessante, né, porque hoje a gente vê muitos pastores aí figurando na lista dos mais ricos do mundo, né, com seus jatinhos e lanchas particulares, mas esse não foi um desejo de Deus, né, para os seus ministros, né? A lição até apresenta aqui que, falando de maneira clara, biblicamente, a ideia de pastores multimilionários que aparecem nas listas dos homens mais ricos, comprando jatinhos, fazendas de gados e etc., é uma clara rejeição de um princípio bíblico importante. Então, Deus chamou esses homens para viver uma vida modesta, né? Porque isso é bom, isso certamente tem um propósito divino e espiritual. Uma terceira lição que nós encontramos aqui, nesse estudo de princípios sobre a utilização do dízimo, é de que as tribos levitas eram divididas por famílias, e cada uma delas tinha uma atividade específica. Então, os sacerdotes, eles se dividiam nas suas atribuições por famílias, né? De maneira que alguns se cuidavam do serviço do ritual do templo, outros serviços de cântico, outros se apegavam à tarefa de cuidar da limpeza ali, da organização material ali dos utensílios do templo sagrado. Só que uma coisa em comum entre todos esses homens, essas famílias que participavam aí desse contexto de sacerdócio, era de que, independente do que eles faziam, né, todos eles recebiam uma porção igual, né? Ninguém ganhava mais nem menos. Acho que é um princípio interessante que poderia, inclusive, ser utilizado, pastor, nas nações, né, nos países, nos estados e municípios, né? É um princípio que chama atenção pela sua justiça, né? Independente do que se faziam, né, os sacerdotes, para que eles eram chamados ministerialmente, Deus atribuiu a eles um valor de retribuição financeira, né, de pagamento financeiro, de maneira igualitária. Então, é um princípio bastante interessante. E aqui, em 2 Crônicas 31:15, tem um texto que corrobora essa ideia, dizendo assim: debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções aos seus irmãos, segundo o seu turno, tanto aos pequenos como aos grandes. Então, todos eles, independente do que faziam, né, eram realmente remunerados de igual modo. Então, mais um princípio aqui que chama bastante atenção. Mas outras perguntas também que a gente pode ainda fazer, que o guia aqui apresenta, né, a lição, o livro, eram as seguintes, né? Como a igreja deveria recolher os dízimos e as ofertas, né? Pergunta que ainda se fazia nos primórdios da igreja adventista. Como seria o processo de pagamento aos pastores? Cada igreja deveria pagar ao seu próprio pastor? Então, esses homens, estudando a Bíblia, eles estabeleceram o quarto ensinamento fundamentado em um princípio bíblico. E veja qual foi a descoberta aqui, eu quero compartilhar com você. Aqui é que, nesse contexto, né, nós temos ali que os dízimos deveriam ser recolhidos por todas as tribos e levados para o único lugar, ou seja, para Jerusalém. Nesse caso, aqui, esse princípio é interessante porque, embora aqueles homens morassem em 48 cidades espalhadas pelas 12 tribos, né, de Israel, eles não dizimavam ali naquela geografia de maneira específica. Todos os dízimos eram coletados, né, e encaminhados para a sede, né, a sede da adoração espiritual em Jerusalém. E esse princípio ele é interessante porque ele acaba fazendo uma equalização de forças, né, e de bênçãos, né, de maneira que se em algum momento alguma região passasse por alguma dificuldade, né, específica, uma seca, uma tragédia, né,
agricultura, alguma coisa, essa região acabava sendo amparada pela prosperidade de uma outra região, que por acaso tivesse sido mais abençoada ali naquele período. Então, isso é interessante, né? Porque se fosse pontual, aquela região que passasse por dificuldade ia comprometer, com certeza, as suas ofertas e dízimos e, por consequência, até os próprios ministros. Tem outros motivos, outras aplicações, mas um motivo lógico que a gente já percebe que Wellington, sua conexão tornou-se instável. de maneira proporcional, né, a todos. E até hoje a igreja também usa esse sistema, né, através das suas divisões, das suas missões e da sua sede mundial, para concentrar o recebimento dos dízimos e depois distribuir para todo o globo terrestre de maneira proporcional, de forma que os pastores da igreja recebem, onde estejam, um salário idêntico, né, ou bastante semelhante, com exceção de algumas ajudas de custos relacionados à geografia ali, ou o ministério que aquele pastor acaba alcançando, mas isso não incorpora no salário, né, são retribuições de cunho mais indenizatório, e todos eles recebem, né, um valor igual, o mesmo patamar financeiro, quer estejam pastoreando a igreja, quer estejam trabalhando em departamentos, ou qualquer outra função que estejam desenvolvendo dentro do contexto da igreja, e seja qual for a geografia do mundo. Isso é incrível, né? Realmente é um exemplo fantástico, né, de igualdade, né, que poderia e deveria ser seguido por todos nós, inclusive os governos, ali, os administradores de empresas e tudo mais. Então, Deus é fantástico, né? E a Igreja Adventista, muitas pessoas perguntam sobre como funciona a igreja, como é a questão de... Algumas pessoas têm essa curiosidade, né? E a gente fica muito feliz em poder apresentar uma igreja, institucionalmente falando, que se pauta por princípios bíblicos, né, através do estudo profundo da Bíblia, para entender a lógica de Deus e aplicar na nossa gestão, né, como organização, como organização humana, né, conduzida, obviamente, pela graça de Deus. Para encerrar aqui, tem uma passagem interessante do livro que eu queria ler aqui com vocês, diz o seguinte: é exatamente assim que a Igreja Adventista paga seus pastores. Quando você devolve o dízimo, o tesoureiro da sua igreja não paga o pastor, mas envia para a associação ou missão, que recolhe o dízimo de todas as igrejas e paga os pastores com a mesma base salarial. Nenhum pastor adventista precisa estar preocupado em ser pastor em uma igreja com mais recursos financeiros ou menos recursos financeiros, pois o pastor do distrito mais simples financeiramente recebe sob a mesma base salarial do pastor do distrito mais forte financeiramente. Isso é um princípio aqui que realmente nos enche de orgulho, e de certeza de que Deus certamente está conduzindo os rumos dessa organização, que vem cumprindo a sua missão e certamente será empoderada pelo Espírito Santo para concluir a obra que nos foi confiada. Convido hoje você, mais uma vez, a fazer uma prece aqui de agradecimento a Deus por ter estado conosco, né, sempre, né, buscando, como foi bem escrito ali em João, capítulo 4, verso 23, buscando os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Adorar em verdade é adorar também da maneira correta. Adorar em verdade é adorar de maneira prática, mas é também adorar da maneira correta. Por isso que Satanás ele tem uma preocupação grande, né, de desviar a verdadeira adoração daquele que merece e da forma com que ele merece, mudando o dia de guarda, mudando o sistema de compreensão da intercessão de Cristo como sumo sacerdote, pisando na doutrina do santuário, porque ele sabe que, na medida que nós adoramos em espírito e em verdade, nós ganhamos o poder de Deus
para tomar as melhores decisões e sermos alcançados pela graça de Cristo. Que Deus nos abençoe a sermos esses verdadeiros adoradores que o Pai busca, né, na terra, adorando a Deus em espírito e em verdade. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, que damos graças a Deus por que o Senhor está conosco, o Senhor tem conduzido a tua igreja, o Senhor tem abençoado ricamente essa instituição, tem apresentado a Deus as tuas verdades da sua infinita sabedoria. E nós somos gratos, Senhor, por sermos chamados teus filhos e sermos chamados para te adorar em espírito e em verdade, conforme a tua palavra. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós aqui, Senhor, a tua bênção, sobre os pastores, os líderes dessa igreja, Senhor, sejam agraciados com o teu poder do alto, que o teu Espírito Santo continue, ó Deus, nos abençoando e nos guiando com a tua sabedoria e nos levando para concluir a obra que o Senhor nos confiou, de pregar o evangelho a todas as nações, pregar a verdade da Bíblia, Deus, e da intercessão do nosso sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo, nosso Senhor. É no nome dele, Senhor, que nós te pedimos e te rogamos essas bênçãos, agradecidos. Amém. Amém, amém, Wellington. Muito obrigado aí pela explanação do capítulo 19, muito boa. As informações, a gente vê como Deus cuida da sua igreja, né? Eu realmente coloquei aqui no Google e apareceu lá a Igreja Adventista do Sétimo Dia como a mais organizada, viu, Wellington? Está confirmado. Amém, amém, amém. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final de mais uma programação. Que Deus abençoe você, esteja com você durante todo esse dia. E logo mais amanhã, no mesmo horário, nós estaremos juntos novamente para compartilhar a lição da Escola Sabatina e o estudo do livro Primeiro Reino. Que o Espírito Santo permaneça todo esse dia e você sinta a presença do Senhor ao seu lado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.
perdão, encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as